Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, eu espero que vocês estejam muito bem. Estou feliz por estar aqui compartilhando esse vídeo depois de um bom tempo sem postar vídeos, mas Deus me deu o desejo no meu coração para falar da tua palavra a respeito de um tema específico e compartilhar com vocês. Serei breve, serei curto nas minhas palavras, tá bom? Espero que você possa ser impactado e renovado por meio dessa palavra simples. Se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 26 até o 29. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente sobre a terra. Então dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Bom, esse homem que lança a semente sobre a terra seria o próprio Deus. E essa semente seria o reino. O reino de Deus, a semente, é lançada sobre a terra e ele começa a se desenvolver, começa a crescer de forma muito rápida por meio da propagação do Evangelho. E por meio disso, as pessoas vão sendo transformadas e modificadas e moldadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho. E assim passamos a dar frutos, como árvores que dão frutos. E quando chegar o momento que darmos frutos, em um determinado momento, Jesus ele vem para recolher esses que dão fruto, ou seja, Jesus vem para a ceifa, para recolher os que dão fruto, trazer para o seu reino, que será estabelecido, e aqueles que não dão fruto serão condenados, jogados na sarça ardente, que será o inferno, de acordo com Apocalipse 20. Então, o que eu quero dizer com isso? Que possamos ser cristãos que deem fruto, que possamos dar fruto, meus irmãos. Aqui no versículo 21 e no 20, até o 25, retrocedendo a parábola que eu acabei de ler, é a parábola da candeia, onde Jesus ele fala sobre a importância de sermos luz no mundo. O que ele diz aqui? E disse-lhes: vem profitar a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Não vem antes para ser colocado no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Jesus, antes de falar sobre a parábola da semente, ele fala sobre a importância de sermos luz. E logo em seguida ele fala sobre a questão da parábola da semente do fruto. Então, ele já liga a questão de sermos luz e depois com a questão de darmos frutos. O que ele quer dizer com isso? Que nós, devemos ser sal da terra e luz do mundo, devemos ser luz. E quem é da luz, dá fruto. Dá fruto. 1 João capítulo de número 1 fala que se tivermos comunhão com Deus, como que é a passagem? João, ele diz assim: se temos comunhão com Deus, se dizemos que temos comunhão com Deus e andamos na prática do pecado, mentimos em nossas palavras. Porque Deus é luz e dele não há trevas. Então, se estamos em Deus, nós somos pertencentes à luz, certo? E quem está na luz dá fruto. Que possamos, irmãos, dar um bom exemplo nas nossas ações e nas nossas palavras. Ser pessoas diferenciadas, tanto no pensar, ter um pensamento puro, ter um pensamento agradável, como Paulo fala em Filipenses capítulo de número 4, se eu não me engano, versículo 5. Termos bons pensamentos, termos boas ações e falarmos palavras de gratidão, orar em espírito em verdade e sempre buscar dar bom testemunho. Mateus capítulo 5 fala que possamos fazer boas ações para que o nosso Pai que está nos céus seja glorificado pelos homens aqui na terra. E isso é importante, darmos bom exemplo, como Jesus deu bom exemplo aqui na terra. Jesus era admirado, muito respeitado, porque ele era a luz do mundo. Ele é a luz do mundo ainda. Jesus ele não pecou, Jesus sempre andava em comunhão com Deus.
Jesus era criticado, mas não porque ele errou em algum momento, e sim porque quem criticava Jesus não estava realmente dentro da verdade. Estava baseado nas suas mentiras, nas suas percepções falsas. E eles não compreendiam a verdade e não sabiam o que era certo. Então, quem se baseia no caminho errado, quando vê uma pessoa fazendo o que é certo, ela vai ver aquilo como algo errado, né? Porque ela não tem compreensão realmente da verdade. Enfim, que possamos seguir um bom exemplo de Cristo, sermos santos como Deus é santo e ser um bom modelo para o mundo. Muitas pessoas que não são cristãs acabam se afastando um pouco da nossa crença em Cristo Jesus, da crença em Deus, do Deus da Bíblia, né, que é o Deus verdadeiro, por causa das nossas más ações. Observe essa frase que eu vou dizer. Se a igreja vai mal, o nome de Deus vai mal. Eu vou falar de novo. Se a igreja vai mal, o nome de Deus vai mal. Se nós estamos dando um mau exemplo, o nome de Deus vai ser manchado. Porque nós somos os representantes de Deus nessa terra. E se nós somos os representantes dele nessa terra e damos um mau exemplo, as pessoas vão ter uma percepção ruim de Deus por nossa causa. Então, que possamos estar realmente penetrados, firmados na rocha que é Cristo, a rocha que Cristo lá disse para Pedro que edificarei a rocha sobre esta, edificarei. Como que é? Eu vou ler até a passagem. Cristo a rocha. 16:18, Mateus 16:18 fala que tu és Pedro e sobre essa pedra, que é ele mesmo, que é Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo a rocha, que as portas do inferno não podem vencer. Então, nós devemos andar como essa rocha, que é Cristo, para que o inferno não venha prevalecer contra nós. Certo? Isso é importante para que pessoas lá fora possam aceitar Jesus. Creem em Cristo Jesus como nosso Salvador, crendo que Jesus Cristo é verdadeiro por meio das nossas ações, por meio do nosso exemplo e pelo nosso bom comportamento. Isso é muito importante nós refletirmos, né? No meio dessa sociedade corrompida que estamos vivendo hoje, que é uma sociedade que está penetrada na sua natureza pecaminosa, seguindo seus próprios desejos e vontades e renunciando àquilo que Deus proporcionou. E eu quero ler outra passagem que se encontra em Lucas. Seria Lucas? Seria Marcos. Seria Marcos. É Lucas. Aquela passagem que fala a respeito de que nós devemos nos renunciar à nossa própria vontade para seguir a vontade de Cristo, né? É que eu não me recordo agora eu lembrei. É Mateus capítulo 16, que diz assim: Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Devemos abrir mão das nossas vontades, nossos desejos e se infiltrarmos em Cristo Jesus e na sua própria vontade. Efésios capítulo de número 5, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz que devemos ser imitadores. Devemos ser imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo era. Imitar Cristo em tudo. E ter uma passagem de 1 João capítulo 2, versículo 6, que o apóstolo João ele diz que quem diz estar em Cristo deve andar como ele andou. O que Cristo fazia? Cristo orava constantemente, ele orava sem cessar. Jesus ele ensinava em todo tempo. Se você ler os evangelhos capítulo por capítulo, você vai observar que na maioria desses capítulos, grande parte deles, 90
99% das vezes Jesus estava ensinando a palavra de Deus, pregando o evangelho. E se preocupando com as pessoas, se importando com elas, curando pessoas doentes, enfermas e expulsando demônios. Então devemos ter esse pensamento de ter uma mente como a de Cristo. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai primeiro no reino de Deus. Devemos pensar primeiramente no reino de Deus. E buscarmos ter o fruto do Espírito Santo, de acordo com Gálatas capítulo 5. Ter amor no coração, ter paz, ter bondade, ter misericórdia, compaixão. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus ensina sobre amarmos nossos inimigos. E andarmos na luz. E dar bom exemplo, né? Como Cristo também deu aqui nessa terra. Tá bom? Então fique com essa reflexão, né, na sua memória. E vamos buscar ser pessoas melhores a cada dia, para a honra e para a glória de Deus. Porque isso é agradável a Deus. Tá bom? Reflita sobre isso. E não se esqueça da minha frase. Se a igreja não vai bem, se nós damos mau exemplo, o nome de Deus vai mal. Então, por amor a Deus, que possamos dar bom exemplo em todos os nossos momentos, tá? Para que o nome de Deus seja glorificado e que para as pessoas que não creem, possam começar a acreditar que Deus ele é verdadeiro, que Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e que Ele habita em nós. Amém? Que Deus possa te abençoar hoje e por toda a sua vida. Amém.